Oi gente, tudo bem? Eu sou a Agnes do Gancho Trapilho e hoje eu vou ensinar para vocês esse cestinho aqui. Vou te mostrar como dar esse formatinho meio arredondado, formando como se fosse uma cumbuquinha. Ele é feito todo em ponto baixo centrado, feito em fio de malha, mas você também pode fazer em outro material que fica bem legal. Para fazer esse cesto, você precisa de um fio de malha e uma agulha compatível com o fio que você vai escolher. Aqui eu tô usando um fio de malha especial lá do ateliê da Lula. Ele é muito bacana porque ele não tem nenhum defeito, então é um fio de malha premium. Tem cores fixas, então você consegue comprar sempre a mesma cor, você consegue manter padrão de cores das suas peças. E é um fio muito gostoso de trabalhar, tá? Na descrição do vídeo tem as cores que eu tô usando aqui. Esse aqui é um rolo já que eu começado, já tinha usado ele para outra coisa. E essa outra cor é um rolo que eu acabei de abrir. Mas para esse cestinho, com um rolo só você consegue fazer, ok? E para esse fio, eu uso agulha de 4,5 milímetros, mas eu já tô acostumada a usar agulhas menores para cestos. Se você não tá habituada, para esse fio aqui, eu te aconselho usar uma agulha 5, 5,5, 6, tá? E para os fios convencionais, você pode usar uma agulha maior. Então, faz sua peça e testa. O que não pode acontecer é o seu cesto ficar mole e os pontos ficarem com buraquinhos, tá? E material de apoio que vocês já sabem, tesoura, agulha de tapeceiro para fazer acabamento. Eu vou começar com o fio nude aqui e vou começar fazendo um anel mágico. No meu anel mágico, o primeiro ponto que eu coloco aqui, eu já conto como o primeiro, tá? Então, eu não conto ele apenas como uma laçada, ele já é meu primeiro ponto e eu vou fazer mais 7. Então, no meu anel mágico tem que ter 8 pontos. Aí é o seguinte, eu fecho o meu anel mágico, mas eu não fecho tudo, tá? É assim que eu faço as minhas peças no ponto baixo centrado. E aí eu já vou para a segunda carreira. Depois de fazer a segunda carreira é que eu fecho esse anel mágico aqui. Então, o meu fechamento de carreira vai ser um fechamento invisível. Eu estico essa última laçada, venho com a minha agulha aqui em cima do primeiro ponto, pego as duas alcinhas, levo essa laçada lá pra trás, ajusto, tá? Porque não pode ficar uma laçada muito grande. Ajeito a minha peça aqui e já vou colocar a minha agulha no meio desse primeiro pontinho que eu fiz aqui, ó. Por isso que eu não fecho o anel mágico. Porque se eu fechar, esse pontinho vai sumir e vai ficar difícil de colocar a agulha depois, tá? Então, tem que sair no centro desse ponto. E aí, agora eu coloco um aumento, porque seguindo o padrão de aumento, essa segunda carreira tem um aumento em cada ponto. Então, aqui eu vou colocar 2 pontos no mesmo lugar. E aí, sigo colocando um aumento em cada ponto até o final, e depois vou fechar esse anel mágico. Então, depois de fazer a segunda carreira, aí sim eu fecho o meu anel mágico, só por esse motivo mesmo, tá? Só para o primeiro pontinho aqui não sumir e dificultar na hora de colocar o primeiro aumento da carreira. Bom, agora o fechamento vai ser sempre invisível, tá? Terceira carreira a gente vai fazer um ponto sozinho e um aumento. Vai seguir o padrão de aumentos do crochê circular.
Aqui eu ainda vou continuar na mesma cor e vou trocar na próxima carreira. E aí eu mostro com detalhes essa troca de cor pra você. Começo com um ponto sozinho, faço um aumento no próximo e vou intercalando até o final. Então, se eu comecei com um ponto sozinho, eu tenho que terminar com um aumento para dar certo. E vice-versa, se eu começar com um aumento, eu tenho que terminar com um ponto sozinho. Então, confere sua peça aí para ficar certinha, tá? Terminei a terceira carreira e terminei certinho aqui, tá? Com um aumento, já que eu comecei com um ponto sozinho. Bom, só para não ficar nenhuma dúvida em relação à quantidade de pontos, o anel mágico são 8 pontos. A segunda carreira, um aumento em cada ponto, então a gente fica com 16, depois aumenta 24 e assim sucessivamente, tá? Troca de cor. Corta um pedaço do fio, deixa sobrar um pedacinho. Só cortar esse fio aqui do anel mágico que tá muito grande. Deixa sobrar um pedaço do fio. E vem com a cor nova. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer a laçada aqui, vai esticar a laçada e levar ela lá pra trás. Com a cor que você está atualmente. E aí, você coloca a agulha no ponto. Você vai puxar o ponto com a cor nova. E aí, você vai deixar sobrar um pedacinho. Então, puxa o ponto com a cor nova. Encaixa a agulha nessa argolinha e fecha o ponto com a cor nova. E os fiozinhos que sobraram aqui atrás, você vai crochetando junto, vai escondendo, tá? Quarta carreira, vamos intercalar 2 pontos sozinhos e um aumento. Eu gosto de intercalar da seguinte forma: onde tem um ponto sozinho embaixo, eu coloco o aumento, onde tem o aumento, eu coloco os pontos sozinhos para a base crescer bem redondinha, tá? Mas, falando ainda sobre base em ponto baixo centrado, se você quiser aprender a fazer uma base perfeita, bem legal, cheia de macetes, tem um vídeo completinho aqui no meu canal, que inclusive é um vídeo de um cesto redondo. Então, você vai aprender a fazer a base bonitinha e ainda terminar, fazer inteirinho um cesto redondo sem defeitos, tá? Então, aqui vou intercalar um aumento, 2 pontos sozinhos. Mais uma carreira finalizada, então, a carreira com um aumento e 2 pontos sozinhos. A próxima carreira vai seguir o padrão ainda, um aumento, 3 pontos sozinhos. Fechamento igual. E é só seguir o padrão aqui. E olha só, como eu fechei a carreira anterior e fui crochetando os fios juntos, o avesso fica perfeito, tá? E mais um ponto positivo para esse fio aqui, além dele ser delicioso de trabalhar, ter cores fixas e não ter defeitos, como ele tem a mesma espessura, você pode comprar várias cores e usar tranquilamente na mesma peça, que não vai dar diferença. Ó, então eu terminei a quinta carreira, que é a carreira onde eu tenho 3 pontos sozinhos intercalados com um aumento. Vou fazer mais uma. Então, no total, eu vou fazer uma base de 6 carreiras, isso em fio de malha, tá? Se você estiver usando um fio mais fino, aí depois eu vou te passar as medidas. Então, a gente vai seguir esse padrão de aumentos do crochê circular, e aí depois, a partir da 7ª carreira, que a gente vai mudar alguma coisa para ele pegar esse formatinho. Então, vou fazer mais uma carreira aqui, onde eu vou colocar 4 pontos sozinhos intercalados com o aumento, tá?
Pronto, então eu tenho 6 carreiras seguindo o padrão de aumentos, onde a minha sexta carreira é a carreira onde eu tenho 4 pontos intercalados com um aumento. Então, só para você ter uma noção, caso você esteja usando um fio de espessura diferente, independente do material, essa base tem que ter 16 centímetros aproximadamente, seguindo o padrão de aumentos. E agora a gente vai fazer algumas carreiras diferentes para pegar esse formatinho arredondado que a gente quer fazer, tá? Aqui eu vou trocar de cor, a troca de cor vai ser igual eu fiz anteriormente aqui. A sétima carreira, a gente vai fazer uma carreira inteira sem nenhum aumento. E aí você vai olhar a sua peça e vai ver se ela já tá querendo subir, tá? Vai ser um pouquinho a olho. Se você fizer a sétima carreira e perceber que ela não tá querendo dar aquele formatinho de subida, sabe? Quando a gente sobe uma bolsa ou um cestinho, aí você vai fazer a oitava carreira também sem nenhum aumento, tá? Porque a partir de agora, essa peça ela tem que começar a querer fechar e não ficar reta. A gente quer que comece a subir a paredinha do nosso cesto. Então, eu tô na sétima carreira, um ponto em cada ponto de base. Essa carreira não tem nenhum aumento. E olha só, terminei a sétima carreira e ficou do jeitinho que é pra ficar, ó. Começou a fazer a subidinha, dá pra ver certinho, tá vendo? Quando você coloca a sua base numa mesa, você percebe que ela não tá mais encostada na mesa, ela não tá retinha, tá? Ela tá querendo subir. Então, é esse efeito que tem que ficar, tá vendo? Começa a ficar arredondadinho aqui, ó. Essa é a sétima carreira sem nenhum aumento. A oitava e a nona carreira, a gente vai voltar a fazer o padrão de aumento. Então, se aqui na sexta carreira a gente fez 4 pontos sozinhos, intercalando o aumento, aqui na oitava a gente vai seguir o padrão. Então, eu vou fazer 5 pontos e o aumento. E na nona também, tá? Tem que seguir o padrão de aumento para não dar nenhuma diferença. Então, sétima carreira sem nenhum aumento, oitava e nona segue o padrão de aumentos. E aí, esse cesto vai começar a abrir. Então, ele começou a querer subir, aí ele vai abrir um pouquinho. Fiz a nona carreira. E aí, aqui é assim, se você perceber que o seu cesto tá fechando muito, faz mais uma carreira com aumento. Agora, se você vê que ele já tá na abertura legal, aí você vai seguir fazendo a décima e a 11ª sem nenhum aumento. Mas aí, a gente vai fazer as alças do cesto, tá? Porém, o meu cesto tá muito fechadinho. Então, a minha 10ª carreira, eu vou fazer um aumento. Então, só para não ficar nenhuma dúvida, o seu cestinho, você vai olhar e vai sentir a necessidade de você colocar uma carreira de aumento ou não. Se você vê que ele tá fechando muito, você põe o aumento. Se você vê que ele tá ficando muito aberto, você faz a carreira sem aumento, tá? Então, aqui eu troquei de cor para seguir o padrão do meu desenho aqui. E a 10ª carreira eu vou seguir o padrão de aumentos, porque o meu cestinho ainda tá com a boca muito fechada. Então, você observa aí o seu e na 10ª carreira você decide se você vai colocar uma carreira com o padrão de aumento ou sem nenhum aumento. Terminei a minha 10ª carreira. Então, relembrando, a minha 10ª eu coloquei aumentos, porque a boca do meu cesto ainda estava meio fechadinho. Então, você vai olhar a sua peça, coloca ela em cima de uma mesa, vê se você acha que ela ainda tá subindo muito ou se ela já tá numa abertura legal. E aí, na 10ª carreira, até a 12ª, você faz sem aumento, se você achar que não tem necessidade. Se você achar que tem necessidade, na 10ª você põe aumento. Por quê? A 11ª vai ser a carreira que a gente vai começar a montar as alças e a 12ª vai ser a última carreira onde a gente vai preencher essas alças, tá?
Então, aqui eu vou para minha 11ª carreira. O que eu vou fazer? Eu contei aqui a minha quantidade de pontos, eu tenho 64 pontos aqui no meu cesto, na minha carreira. Eu faço cada alça com 5 pontos. Então, no total 10. 64 menos os 10 pontos da alça, fico com 54 pontos. Esses 54 eu preciso dividir em 2 para eu saber qual é o intervalo de pontos que eu vou fazer entre uma alça e outra. Ou seja, eu tenho que fazer um intervalo de 27 pontos entre cada alça. Na prática fica mais fácil, tá? Mas eu tô te explicando para você entender como eu cheguei nesse número. Então, como eu faço? 11ª carreira é a carreira das alças. Eu faço um número de pontos aqui. Eu não começo com a alça, tá? Porque eu preciso ter um pouquinho de pontos na minha carreira. Então, eu vou fazer aqui, não sei, 3 pontos, tá? Só para eu iniciar a carreira. Agora, eu já vou para os meus 5 pontos da alça. O que eu faço? Eu preciso pular 5 pontos da base, então eu faço 5 correntes, tá? 2, 3, 4, 5. A única coisa que você tem que tomar cuidado aqui é para não fazer sua corrente muito apertadinha, tá? Só para dar um espacinho aqui. Conto 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar minha agulha no cesto e sigo fazendo ponto baixo centrado, tá? Agora que eu vou fazer os 27 pontos, entendeu? Contando a partir desse aqui. Aí, eu vou fazer 27 pontos até chegar na minha próxima alça. Então, você vai contar aí a sua peça. Se sua peça tiver igual a minha, a quantidade de pontos vai ser igual. Se tiver diferente, você vai contar o total de pontos da sua carreira e vai fazer essa divisão das alças, ok? Fiz meus 27 pontos. Agora, o que eu tenho que fazer? Mais 5 correntes para fazer a minha outra alça. 1, 2, 3, 4, 5. E pulo 5 pontos da base. 1, 2, 3, 4, 5. Coloco a agulha no cesto e faço um ponto baixo centrado. Aí, eu tenho que fazer mais 27. Como eu já tenho 3 aqui, eu tenho que fazer 25. A conta tem que dar certinha, tá? 25 não, 24, né? Faço os 24 pontos para completar com os 3 lá e se formar 27 pontos. E aí, a nossa carreira fica certinha e as alças também ficam certinhas. Certinho, somando os 3 pontos, eu tenho 27 pontos. Então, eu tenho 27 pontos no intervalo de cada alça. A alça vai ficar assim, tá? Agora, a 12ª carreira desse cestinho vai ser a carreira para finalizar essa alça. Também não vai ter aumentos. Então, eu começo aqui a minha carreira e faço ponto baixo centrado onde é ponto baixo centrado, tá? E na alça, eu vou cobrir essa corrente com ponto baixo. E eu vou colocar 5 pontos baixos. Mas se você quiser colocar mais pontos, a diferença é que sua alça vai ficar mais levantadinha, tá? 1, 2, 3, 4, 5, certinho. Se você só colocar 5, ela vai ficar esticadinha. Aí, fica a sua escolha, tá bom? Fez os seus pontos aqui, cobriu a sua correntinha da alça, volta pro ponto baixo centrado e continua fazendo a carreira. E do outro lado, na outra alça, você vai fazer a mesma coisa. Terminei a última carreira aqui, onde eu finalizei as alças, ó, ficou bem bonitinha. E o cesto já tá com o formato que eu queria, tá certinho? A altura você vai ver que vai ficar bem bacana, tá? Pra finalizar essa carreira, esse cesto aqui, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixíssimo.
Então, eu vou fazer o meu fechamento. Só que eu vou colocar a minha agulha aqui, aonde eu fechei esse fio aqui, ó, coloquei a agulha na argolinha, e aí eu puxo o fio do trabalho e já vou pro próximo e faço ponto baixíssimo, tá? Esse é o jeito que eu faço o ponto baixíssimo já começando direto na carreira, sem ter que cortar fio, sem ter que separar nada, tá bom? E aí, você vai fazer um ponto baixíssimo em cada ponto. Aí, terminou sua carreira de ponto baixíssimo, corta seu fio, solta o seu último ponto aqui e vamos completar o pontinho que tá faltando. Então, passa a agulha pelo primeiro ponto e volta para onde tá saindo esse fio e faz o acabamento lá para dentro do cesto. E é assim que o nosso cestinho cumbuca fica, tá? Ele fica com esse formatinho parecendo uma cumbuquinha mesmo, por isso que eu uso esse nome, tá? Se você quer alça maior, faça mais correntes e pule mais pontos na base. E agora é só você abusar aí das cores e dos tipos de fio também. Você pode fazer o cesto em outros tipos de fio. Eu já fiz com fio antúrio e fica lindo também, tá? Então, esse foi o tutorial do cestinho. Espero que você goste. Um beijo e até o próximo vídeo.